Governador de São Paulo, Felipe João Dória, disse que a terceira via não pode chegar fracionada às eleições do ano que vem. Em entrevista à revista Veja, o político do PSDB reconheceu que poderia abrir mão de uma eventual candidatura para derrotar o presidente Jair Bolsonaro ou o ex-presidente Lula. Para ele, um novo governo do petista ou reeleição do Bolsonaro seria um desastre. Na semana passada, o governador paulista se reuniu com os ex-ministros e presidenciáveis Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro. Dória disputa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a candidatura do PSDB ao Palácio do Planalto. Na entrevista para Veja, João Dória disse que não sairá do partido se perder as prévias e dará apoio a Eduardo Leite, ou outro nome que puder engrandecer a terceira via, nas palavras dele. Pois é, como eu cheguei a comentar rapidamente na abertura, é bom esse movimento do governador de São Paulo, João Dória, porque ele tira um pouco aquela imagem de quem tem um projeto pessoal independentemente das circunstâncias. E o país precisa estar em primeiro lugar, ao contrário do que é a prática bolsonarista, apesar do slogan Brasil acima de tudo, aquela coisa toda, mas quando a gente vê, é a família Bolsonaro que está acima de todos, de tudo e de todos os brasileiros. Então, o João Dória se livrar dessa imagem negativa é um movimento importante para ele e um movimento importante para todos aqueles que estão interessados em formar uma terceira via competitiva. Ele vai precisar vencer as prévias no PSDB e, mesmo depois, vai precisar avaliar se o candidato do partido, que no caso seria ele, tem realmente condições de superar Lula e Bolsonaro ou se vale fazer uma composição com outros candidatos que estejam, ou outro candidato, uma figura única que esteja em melhor situação. Isso deve ser definido pelo próprio povo brasileiro nas pesquisas de opinião ali nos primeiros meses de 2022 e vai mexer aí com esse quadro eleitoral certamente. Agora, Eduardo Leite também tem outros apoios ali de diretórios estaduais do PSDB, que antes estavam com João Dória, então há ainda uma disputa interna a ser travada e pode ser que o Eduardo Leite saia vencedor. E o Eduardo Leite, que é menos conhecido nacionalmente, tem, portanto, maior potencial de crescimento, já que João Dória, mais conhecido, tem maior rejeição. O obstáculo a ser superado pelo Eduardo Leite é justamente se tornar conhecido e ser bem visto pela população nesse processo. Sérgio Moro esteve aqui no Brasil, obviamente os petistas o atacaram enquanto ele esteve, que mostrou apenas que eles se preocupam com uma eventual candidatura do Sérgio Moro, e os bolsonaristas ignoraram. Se você vê os programas da CLAC, foi ignorada a passagem do Sérgio Moro por aqui, as conversas que ele teve com Luiz Henrique Mandetta, com João Dória, com a turma do MBL, João Amoedo, com o próprio partido Podemos, que seria o partido pelo qual Sérgio Moro sairia candidato. Nós noticiamos aqui, analisamos, mas os bolsonaristas ignoraram, porque eles temem barbaramente que se divida o eleitorado anti-Lula entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Então eles querem que o bolsonarismo ocupe todo esse espaço e, como eles estão lá para omitir informações relevantes, eles fazem isso. Então você tem todo um movimento que, nesse momento, era essa informação que acabou de sair que eu queria dar, veio o resultado da Quest Genial, uma pesquisa eleitoral. E a terceira via, olha só, quando você pergunta ao eleitorado nem Lula nem Bolsonaro, chegou a ter agora 29% dos votos e tinha 25% antes. Então houve um crescimento de 4% nesse eleitorado, nem Lula nem Bolsonaro, e uma queda de 3 pontos do Lula, de 45% para 42%. Está na frente ainda, mas aí fica o Lula com 42%, nem Lula nem Bolsonaro com 29% e o Bolsonaro com 23%. Portanto, o público que rejeita Lula e Bolsonaro já é maior do que o público do Bolsonaro. Qual é o problema? É que esse candidato, nem Lula nem Bolsonaro, ele não existe ainda fisicamente como uma liderança única. Então esse campo da terceira via, que no momento teria 29%, é um campo ainda fragmentado, o que obviamente beneficia Lula e Bolsonaro. Porque aí você tem a divisão ali, um candidato tem 5, outro 6, outro 10, outro 11, e ninguém chega próximo daqueles dois que poderiam passar para o segundo turno. Mas se isso for afunilando, e no momento, o que indica aí nesse afunilamento é Sérgio Moro de um lado, Eduardo Leite de outro, podendo formar uma composição. O João Dória já recuando, já fazendo um aceno e tal, enquanto obviamente articula
nos bastidores, mas é o primeiro pé no freio, é a primeira sinalização de que ele pode compor, ele está dando agora com essa declaração. Então você tem aí um cenário que envolve Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta, etc., que ainda é muito fragmentado, mas que pode se resolver de alguma forma até ali o primeiro semestre, no fundo, o começo do segundo trimestre de 2022, quer dizer, vai ter uma novela aí, mas há um campo muito claro para uma terceira via, se ela conseguir, de fato, se transformar numa liderança, numa candidatura que agregue e não que se desfacele com essa fragmentação. Então é isso que está acontecendo e esse movimento do João Dória é bom para esse campo. Vamos ver se ele vai agir de acordo com essa retórica.